Maranata. Cristo vem depressa, louvado seja o nome do Senhor. É com muita gratidão que eu me coloco diante dos irmãos neste momento, porque Deus nos tem protegido a vida e tivemos a oportunidade de estarmos aqui na casa de oração hoje. Por isso louvo ao Senhor e agradeço por esse fato. Estamos num dia muito especial, tivemos louvores muito especiais e tivemos um apresentador muito especial hoje, nesta manhã. Então é uma coisa especial também. E tivemos uma música especial. Que Deus abençoe a irmã Fátima, que Deus te dê mais disposição para louvá-lo e apresentar esses louvores diante da casa do Senhor, diante das igrejas. Deus te abençoe. E como é um sábado especial, eu espero que a palavra especial fique na língua, para que possa ilustrar o irmão Helder. Eu gostei da especialização da apresentação. Espero que essa palavra especial não fique na minha cabeça e de segundo em segundo eu falo especial. E temos visitantes, amigos que vieram louvar o nome do nosso Senhor, muito especiais, que Deus os abençoe por estarem aqui. E de modo especial também a família do Dr. Heraldo está aqui conosco, esteve conosco no sábado passado. Então estamos agraciados, estamos abençoados, não é verdade? É um sábado especial. Mas depois do Elder introduzir a palavra especial, eu comecei a pensar em trocar o meu título, porque não sei se é especial o título de hoje. É uma mensagem que não fala de uma coisa que gostamos de falar, pelo contrário, evitamos bastante. Quero falar acerca da morte. E a morte não é uma coisa especial nas nossas vidas. Não é verdade? Então esse é um contraste especial, porque a morte não é nada especial. Pelo contrário, é uma experiência desagradável, pouco falamos dela e, aliás, não temos vontade alguma de poder discutir acerca da morte. Eu quero memorizar aqui, uma vez, o Pascal escreveu um livrinho chamado Pensée. Nesse livrinho ele diz o seguinte: os homens, não tendo podido remediar a morte, a miséria e a ignorância, resolveram, para serem felizes, não pensar nela. De algum modo nós fugimos de pensar na morte, de refletir na morte, e achamos que ignorá-la podemos ser mais felizes. Então eu acredito que é um tema necessário para que nós possamos discutir acerca dele, principalmente porque todos nós somos, de algum modo, feliz ou infelizmente, afetados e infectados acerca da morte. Vivemos situações de luto, ou então já vimos uma situação de luto. O que nós não podemos é experimentar a morte para poder contar, mas podemos refletir antes mesmo de experimentá-la. Por isso vou convidá-los a ler uma narrativa nas Escrituras que está no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 23. E antes de tomar a leitura, quero convidar-te, querido irmão, para que possamos fazer uma pequena prece ao Senhor. Oremos a Deus. Santo Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela sua palavra. Dependemos de Ti para poder compreendê-la e dependemos de Ti para poder vivê-la. Pedimos, Senhor, a sua condução. Pedimos a sua iluminação. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus assim pode-se ler no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao 23. Toma a leitura. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi.
E a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Versículo 17. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais o afligirá. Versículo 19. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste o pão. Respondeu ele, 22. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Versículo 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então, no versículo 15, nós somos informados que um profeta, ou seja, o Natã, foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E é importante que eu faça uma pequena contextualização. E a maneira como esse texto inicia é muito viciante, porque nos faz entender que é uma continuação de uma narrativa, de uma história. E essa história está desde o capítulo 11 e vem até o capítulo 12. No capítulo 11, infelizmente, Davi, que era um rei e casado, ele cometeu uma infração, adulterou. Para piorar, deve ter estuprado uma mulher que pertencia a um dos seus soldados, e depois mandou matar aquele soldado. Tendo assim feito, aquela mulher ficou grávida, e Deus enviou um profeta para falar com ele, para que ele estivesse consciente do seu pecado. E o nome desse profeta é Natã. Depois do profeta falar com ele, ele se convenceu da sua falha, reconheceu a sua falha. No versículo 13, ele diz: pequei contra o Senhor, e o Senhor perdoou o seu pecado. Só que logo depois que somos informados que Deus perdoou o seu pecado, no versículo 15, diz que esse profeta então foi-se embora, e o Senhor feriu a criança. E a palavra feriu, que aí aparece, é a mesma que aparece no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 23, ou 1 Samuel, capítulo 6, versículo 9, em que Deus traz um juízo, traz flagelos para as pessoas, de modo que elas sofram. O que implica que Deus trouxe um flagelo para essa criança, por causa, em primeiro lugar, do pecado de Davi. E a criança adoeceu. E a ironia dessa situação é que diz que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, não diz que era a mulher dele. Talvez é para nos lembrar que essa criança
nasceu numa situação desagradável. Então, a mulher de Urias dera luz a um filho de Davi. E essa criança começou a adoecer. Adoeceu bastante. No versículo 16, então, Davi busca o Senhor. Faz jejuns e oração. Não dorme. Se entrega para que essa criança pudesse receber o livramento. Durante 7 dias, a palavra diz, ele estava em oração e nada aconteceu. No final de tudo, a criança morreu. Morte morreu. É por isso que eu disse, temos que refletir acerca da morte. Quantos de nós às vezes oramos por familiares e no final de tudo, no final de muito tempo de oração, os nossos familiares perdem a vida? Essas experiências são possíveis de entrar, e Davi é uma das pessoas que viveu isso. E o que é interessante é que talvez precisamos recordar um pouquinho. Deus disse, no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. E o que é interessante é que, na verdade, a tradução certamente morrerás é idiomática. Se tivéssemos que traduzir literalmente, o que aí vem escrito é, no dia em que delas comerdes, morrerás. Seria a tradução mais literal possível. Mas os tradutores preferem nos dizer que certamente morrerás. Morrerás. É isso que vem no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Morrerás. Nas escrituras sagradas, a morte é resultado do pecado. E na cultura do Médio Oriente Antigo, a maior parte da literatura antiga, da época em que a palavra de Deus, o Antigo Testamento foi escrito, mais de 3.000 anos atrás, a maior parte daquela literatura, a morte não vem por causa da desobediência. Se vocês forem ler, existe uma literatura chamada de Inuma Elis. Nesse tipo de textos antigos, a morte não aparece por causa da desobediência. A morte aparece porque os deuses colocam a morte para que os humanos não vivam como os deuses, não tenham eternidade. Na literatura egípcia, por exemplo, a morte é uma transição desta vida para uma outra vida. E na literatura asiática, a morte também é uma transição. É um recurso de transformação desta vida para uma outra forma de vida. E para um africano, de uma maneira especial, não há uma explicação clara da morte. Só nós sabemos, como africanos, que quando alguém morre, tem culpado. Para a cultura africana, a morte nunca é natural. Você nunca morre porque está doente. Você nunca morre porque houve acidente. Sempre que alguém morre na cultura africana, nós não temos uma explicação racional, uma axiologia histórica que nos diga que essa é a definição da morte para nós africanos. Pelo contrário, na cultura africana, na generalidade, a morte é uma fatalidade e sempre tem alguém culpado. O meu pai já é falecido e no dia em que nós fomos sepultar, de repente, no meio da sepultura lá embaixo, saiu uma racha enquanto eles colocavam o caixão. Então eu olhei para os meus tios, de repente eles começaram a puxar, aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Dia seguinte, todos reunidos para saber, afinal, qual é a causa da morte. Para o africano, toda morte nunca é natural. Se alguém morreu, tem um culpado. Então temos que procurar o culpado. É a perspectiva africana. Mas na perspectiva bíblica, na Bíblia, que é o livro código que nós seguimos para a nossa vida, que é um livro texto que nos instrui como viver, nós somos ensinados que a morte é resultado do pecado. No livro Romanos, capítulo 5, versículo 2, diz, por causa de um só homem veio o pecado onde? Na terra. E Deus havia dito a Adão,
De todas as árvores que tens no jardim, certamente comerás, mas aquela que está no meio, essa não comerás. E no dia que dela comeres, morte morrerás. Depois que a situação desagradável aconteceu, no capítulo 3 de Gênesis, Deus diz ao homem: homem, tu vais trabalhar para poder comer. Vais ter que trabalhar a terra, suar para poder comer. E no final, porque tu és pó, do pó te fiz, e ao pó voltarás. E como é bonito, né? É uma poesia, sabe, esse texto aí. Está escrito poeticamente, infelizmente. O capítulo 3, principalmente essa parte, é poética. E é muito romântico dizer que do pó voltaremos, ao pó voltaremos, do pó viemos, ao pó voltaremos. O fato é que até chegarmos ao ponto de ser pó, o processo é doloroso. Eu quero refrescar as vossas memórias, mas porque todos nós já sabemos, não vou encher de detalhes. Quando uma pessoa morre, acontecem alguns processos. O primeiro processo chama-se esfriamento cadavérico. O corpo perde temperatura, fica frio como está aqui dentro, de tal modo que se acorda de repente à noite e toca a pessoa que está geladinha, a probabilidade de estar morta é real, se não tiver ar-condicionado no quarto, que é a experiência de maior parte de nós. O corpo humano é quente, 35 a 36 graus, temperatura natural, é quente. Quando se desregula a temperatura, a pessoa está morrendo. E 6 horas depois, o corpo fica geladinho, frio. E depois de frio, entra o segundo processo muito interessante. Se estiver deitado assim, vai haver uma mancha cadavérica embaixo. O sangue todo desce para lá, fica uma mancha embaixo. E aqui em cima, começa a perder cor, fica pálido. Então começa a rigidez cadavérica. O corpo começa a ficar inchado, rígido, de tal modo que, pelo menos os lábios começam a ficar inchados, todos os olhos ficam bugalhados, os órgãos genitais ficam inchados, fica rígido, fica pedra, tenta mover os músculos, não aceita. 24, 40 horas depois, começa a exalar um cheiro desagradável, que só de entrar onde tem o corpo, depois de 48 horas, depois você entra lá dentro, você sai todo mundo cheiroso, e aquela roupa que você tiver, tem que lavar ela, não tem como. E começa então, depois disso, um processo de putrefação. Começam a sair bichinhos, os bichinhos começam a comer o corpo humano, até virar pó. É muita misericórdia. Talvez é por causa disso que está em poesia, porque até chegar lá ao pó é um processo, é uma humilhação. Imagina, todos bonitos estão aqui na igreja, no dia que vocês forem a morrer, tudo que você esconde, as pessoas, os diáconos da igreja vão lavar o seu corpo. Estás a imaginar a humilhação que isso é? Não importa que carro você vai andar hoje, não importa onde você vai comer hoje, mas no dia que você morrer, não importa as curvas para as meninas, não importa. Pode ter curva que tiver, mas no dia que morrer. E o processo começar a acontecer. É bom que nós nos lembremos desses fatos. Um dia tive uma aula de medicina legal. Era tanatologia. Estudamos o fenômeno de morte. Então fomos na morgue, encontramos lá o corpo de uma senhora e tínhamos que descobrir a causa da morte.
Estava lá uma médica cubana, começou-se a cortar aquele corpo. Começou-se a cortar, começou-se daqui, tirou isso tudo, ficou a capa. Aí eu parei, olhei, meu Deus. E era mulher. E nós tínhamos que ver tudo, inclusive os órgãos genitais. Depois de ver aquilo, se eu fosse casado, não tocaria na minha mulher por um mês inteiro. Porque mesmo sendo solteiro, fiquei sem conseguir comer carne semanas. E aquela roupa que eu usei naquele dia desapareceu, nunca mais voltei a ver. Porque o cenário é triste, o cenário é doloroso, o cenário é traumatizante, o cenário não é normal, não é agradável, mas todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. A minha pergunta é, o que você tem a dizer acerca disso? Qual é a reação? Qual é a manifestação? Qual é a manifestação? Vou falar daquela manifestação mesmo de novembro. Que manifestação você vai fazer para que isso não aconteça contigo? Que políticas você vai utilizar na sua vida para que isso não aconteça contigo? Que sistema financeiro você vai escolher? Que sistema de taxas, de impostos você vai colocar para não acontecer na sua vida? Me diga. Que emprego vai procurar? Que mulher, que homem vai procurar para que isso não aconteça na sua vida? Me diga. Que ramo, que curandeiro, vamos lá, que curandeiro, coisa nossa, africana. Que curandeiro vai procurar? Ele também passa por isso. Todos nós vamos passar por isso. E aí, de repente alguém pode estar a olhar para o irmão de cabecinha mais grisalha, cabelo branco, e começa a olhar, eu vou morrer, mas quem vai morrer primeiro? A coisa não é tão monótona desse jeito, não é uma sucessão, não é uma fila, em que aqueles que nasceram primeiro vão morrer primeiro. Pelo contrário, a vida é como se fosse uma luz de vela em meio à tempestade. A qualquer momento pode se apagar. E todos nós morreremos, sem dúvida. E alguns viverão muitos anos sem ter escrito nenhuma página importante na sua vida. Embora Matusalém tenha sido um bom homem, só tem alguns versículos acerca dele. E viveu 700, 900 e tal anos. Depois morreu. Talvez aquela narrativa de Gênesis 9, de Jesse viveu 900, morreu. Viveu 700, morreu. Viveu 500, morreu. Viveu 400, morreu. Viveu 300, morreu. Todos morreram. Morreram todos eles. Por isso, todos nós morreremos daqui a 20 anos. Calma aí. Daqui a 20 anos. 30 anos. Maltancião Sérgio. O fato é que não é exatamente assim, daqui a 30 anos, né? Porque há quem diga o seguinte, ainda faltam 30, ainda faltam 40. Não! A morte não é um evento futuro. Pelo contrário, a morte é um evento presente. A morte é uma sombra. E você carrega ela em todo lugar em que se encontra. Não podemos fugir. Então uma coisa que nós podemos fazer, abraçar a morte. E há mecanismo para nós fazermos isso. Quando nós abraçamos a morte e vivemos todos os dias como Thomas Kempis, ele escreveu Meditações sobre a Morte, capítulo 23, diz, o melhor é fugir do pecado do que da morte. Porque o pecado nós podemos fugir.
mas a morte? E ele diz ainda mais: o que adianta vivermos muito e nos corrigirmos pouco? Alguns vivem muitos anos, mas a vida deles é só para acumular pecados. Talvez, abraçando a morte, uma coisa pode mudar. Eu faço uma brincadeira com os meus amigos, eu digo o seguinte: eu quero morrer, deixar dívidas e nenhum patrimônio. Terreno, casa, não quero isso, eu vou morrer mesmo. Depois de morrer, você vai ver, um dia que a intuição me dizer que já chegou o dia da sua morte, empréstimo. Conta bancária, comer tudo. Dinheiro está entrando na conta, comer. Está entrando na comer. Comer. Morrer, ficar em vocês, procurar caixão, procurar isso. Problema vosso, já morri. Por quê? A palavra de Deus diz o quê? Eclesiastes 9. O que vale um leão morto diante de um cachorro? Nada. Para nada vale qualquer robustez que nós tivermos criado na nossa vida, seja ela econômica, militar, seja ela política, para nada vale. Estaremos mortos mesmo. E os mortos não sabem coisa alguma. Então aí já está a graça da coisa, porque sabendo eu que os mortos não sabem coisa alguma, eu vou torrar todo o dinheiro, torrar o vosso dinheiro e fazer dívidas. No final de tudo, vocês ficarem com o corpo. Se vocês quiserem, podem colocar numa caixa de lixo. Estarem morto mesmo. Vergonha, estará alguns familiares. No Código Civil existe direito dos mortos. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe um direito dos mortos. Os mortos têm direito a bom nome. O que significa que uma pessoa, depois de ter sido morta, não cabe a ti ficar a falar mal delas. Que os familiares do morto tem legitimidade para te colocar no tribunal. Ou seja, o fato de eu ter esse sonho maluco não implica que vocês podem ainda brincar mal comigo depois de morto. O Estado protege os seus próprios mortos. Não somente os mortos, como os lugares onde eles vão ficar. Essa coisa boa. Então, Davi, depois que a criança morreu, depois que a sua filha morreu, depois de ter ficado 7 dias em jejum, ele tem uma atitude muito estranha. Ele simplesmente acorda, veste-se, vai para a casa do Senhor, vai orar, volta, pede comida, come. É muito estranho que os seus conselheiros perguntam: você ficou chorando aqui todos os dias, mas de repente que a pessoa morre, você só se levanta, coloca a sua roupa, come, até come, pede comida. Como é que isso pode ser possível? O fato é que uma coisa é nós morrermos. Quando nós morremos, não temos experiência para contar. Não temos experiência negativa para contar. Se há coisa que não dói, é estar morto. E nós não podemos contar isso aí. Então, não há vergonha nem medo de morrer. Talvez o nosso medo é morrer sem ter feito algumas coisas. Então, a parte de nós estarmos mortos não é a parte dura da coisa. Mas de um lado, a parte de experimentarmos morte de pessoas amadas é outra coisa. O duro para nós experimentarmos a situação de termos um ente querido que mora. A vida de Davi não é monolítica. Nesse contexto, Davi simplesmente se levantou como se nada tivesse acontecido. Mas se vocês forem a ler o mesmo livro, capítulo 13, versículo 18, mora um filho desgraçado de Davi chamado Amnon. Esse estuprou a sua própria irmã. E Davi se matou de chorar porque o seu filho morreu. Não acham estranho? No capítulo 18, versículo 33, morre um filho desgraçado de Davi.
E Davi chora aos prantos e preferia ter morrido no lugar do seu próprio filho. A experiência que ele vive não é monolítica. De um lado, com essa pequena filha, ele tem uma reação. Do outro lado, com os outros filhos bandidos, ele tem outra reação. Implica, em primeiro lugar, que nós não teremos as mesmas experiências diante de uma situação em que temos um ente querido que mora. Todos nós vamos experimentar isso de modo diferente. Aqueles que, depois de experimentar a negação, a raiva, a barganha, a depressão, acabam aceitando, e aqueles que nem tão pouco passam por isso. Sai uma pequena lágrima, acabou. Mas o fato é que no final, os efeitos emocionais de experimentar a morte são duros. Alguns poderão experimentar a ansiedade, a culpa, a raiva, ter falência de memória, começar a esquecer as coisas, não ter força física, e aí vão. Alguns psicopatas, pelo contrário, nenhum sentimento com essas coisas. Mas o fato é que a experiência de ter um ente querido morto, de uma situação de Davi, ficar 7 dias a orar, pode apagar a força emocional até de procurar Deus. Algumas pessoas, ao experimentar isso, ficam desanimadas. Nem oração. Por oração, não quero ouvir falar de oração. Igreja, não quero ouvir falar de igreja. Não que ele não queira ouvir falar de Deus. Não que ele não queira ouvir falar de Deus. Mas porque a situação emocional em que ele vive, a situação de negação, de raiva, que está lá dentro, de ira, de pensar que não merece que os seus familiares tenham morrido e que as suas orações deviam ter sido respondidas como ele queria, então fica sem vontade alguma de mais nada e culpa a Deus porque isso lhe aconteceu. É bem possível que eu esteja a falar nessa manhã para alguém que já passou por isso, porque o mais comum é nós vivermos isso, porque quando nós fazemos as nossas orações, queremos que sejam elas respondidas exatamente como nós queremos. E quando o ente querido morre, nós não aguentamos. Nós choramos. E culpamos alguma coisa. E o primeiro vitimizado é o próprio Deus. Não há sujeito que recebe mais culpa pelas mortes das pessoas na face da terra que não seja Deus. Até aquela pessoa que nunca teve nada a ver com Deus em toda a sua vida, quando alguém morre, Deus é a primeira vítima disso. E perdemos as vontades. Precisa muita maturidade para aceitar a morte do outro. Muita maturidade para compreender que a morte é um fenômeno presente e que tarde ou cedo a pessoa ao nosso lado vai morrer. A pessoa que mais amamos vai morrer. Teu pai vai morrer. Tua mãe vai morrer. Tua esposa vai morrer. Teu marido vai morrer. Teu filho vai morrer. Todos eles vão morrer. Cedo ou tarde morrerão. O mais inteligente, talvez, é vivermos todo dia como se nós tivéssemos que morrer no mesmo dia que nós vivemos. É viver todo o dia, todinho, a pensar que nesse dia mesmo o seu filho vai morrer. Se nós fizermos isso, imagine, todo o amor que nós demonstramos no momento do velório, todo o amor do momento do velório, seria demonstrado todo dia da nossa vida. Hoje morreremos. Hoje mesmo, todos nós morreremos. Não é em vão que a palavra do Senhor diz: hoje é o dia da salvação. Não, hoje. Se a palavra de Deus dissesse amanhã é o dia da salvação, então haveria certeza que amanhã é o dia da nossa morte. Mas é hoje o dia da nossa salvação. Nós morreremos hoje, então vivamos hoje como se tivéssemos que morrer hoje. Isso vai nos dar
uma outra tônica da vida, um legado, um amor especial para as pessoas com as quais nós comungamos a vida. Teremos uma consideração especial pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos irmãos da igreja. Teremos uma consideração especial com os nossos amigos, porque essa consideração aparece no dia do velório. Nunca vi um velório em que o finado não é amado. Nunca vi um velório em que o padre ou o pastor, no momento, diga o seguinte: esse não vai para o céu. É verdade que nunca falamos que vai para o céu, mas sempre dizemos que temos esperança de viver no céu, não é verdade? Sempre dizemos: nós amávamos, que pena que morreu. O fato é que esse vigor de amor no dia de morte pode ser apresentado e vivido hoje, porque o dia de morte é hoje também. Não foi por culpa da criança que ela morreu, a culpa foi do seu próprio pai. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos nós. E a palavra de Deus diz: não existe justo, nenhum sequer na face da terra. Todos nós somos pecadores. Sim, até nós que viemos à igreja não passamos de pecadores, uns monstrinhos disfarçados. Aquele que esteve morto e agora vive, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, aquele que morreu sem ter culpa, morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que está nos seus braços experimenta a morte como se fosse um sono, experimenta a morte sem medo, entregando-se a Cristo, porque aquele que nele crê, por mais que mora, ele viverá. Porque aquele que nele crê, por mais que mora, Jesus ressuscitará. A palavra de Deus nos diz que Ele limpará a lágrima de toda pessoa, e todo aquele que nele tiver crido, entregado a sua vida, purgado o mal na sua vida, ele tem um privilégio de viver sem medo da morte na face da terra, porque a morte foi derrotada por Jesus. Ele se fez pecado por nós, e para poder destruir a morte, ele teve que morrer por nós. E essa morte será envergonhada, ela será lançada à destruição, e nunca mais haverá morte. Que coisa agradável! Por isso que algumas pessoas dizem que se nós apagarmos o significado da morte, apagamos o significado da religião de Cristo. E nós, queridos irmãos, podemos viver hoje sem medo da morte, com a certeza de ver Jesus, porque nós entregamos a nossa vida e colocamos à disposição de Cristo para que Ele nos use e nos conduza, e vivemos todo e qualquer dia confiando as nossas vidas a Ele. O meu apelo nesta manhã, queridos irmãos, sabendo e com certeza que todos morreremos, não é porque todos morreremos que precisamos correr a Jesus, mas é porque Jesus já venceu a morte. Temos confiança nele. Todos os líderes religiosos morreram, tombaram, mas Jesus venceu a morte. Ele venceu por mim e por você, para que nós não continuemos escravizados pelo pecado, mas transformados para a esperança, transformados para uma nova vida, transformados para a alegria, transformados para a paz, transformados para viver o amor, transformados para a santidade, transformados para a eternidade. E hoje nós vivemos a vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por Jesus.
que entregou a sua vida por nós. Temos culpa pelos nossos pecados. Cada dia morremos, experimentamos situações negativas de vida. Pedimos, Senhor, que nos perdoe e nos ensina a vivermos hoje como o último dia da nossa salvação. Nos ensina a vivermos hoje como o último dia da nossa vida, mas a vivermos com toda a intensidade, a vivermos com todo amor e a vivermos com toda a entrega, porque a vida é bela e o Senhor a fez para nós. Dê-nos, Senhor, esperança em Cristo Jesus, para que possamos viver livres do medo, da dominação, da morte. Coloque, Senhor, no meio dos teus filhos a certeza e a confiança em Ti, para que ao perdermos os nossos entes queridos, possamos chorar, prantejar com confiança no Senhor. Porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que limpa as lágrimas dos que choram. Dê-nos um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém.